Bom dia, tudo bem? Vamos fazer uma revisão? Ou boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo. É importante a sua leitura, resumo, tirar dúvidas em aula. Essa revisão de vídeo é para te dar uma ajuda agora, nesse finalzinho, no terceiro trimestre. Então vamos começar. Feudalismo é o tema central, que pega 3 capítulos. A imagem mostra um castelo, terras, tudo isso está relacionado, mas feudalismo é mais do que o feudo onde fica o castelo e moram algumas pessoas. É todo um sistema que funcionou por vários séculos. Nesse sistema que funcionou por vários séculos, eu destaquei aí 4 aspectos. A sociedade no feudalismo, ela é definida por posição, isso chama status, e posição que não se mexe, não se intercala, então é uma sociedade imóvel, estamental. Segundo aspecto, os nobres, que são donos da terra, controlam todas as regras, leis, ou seja, controlam a política. Eles também controlam a economia, aquilo que gira dinheiro, que gira poder. E por último, aí no quarto item, a igreja controla a cultura, como as pessoas pensam, que as pessoas agem, o que elas devem fazer. Então esse sistema, ele é muito percebido na Europa, há outros lugares como a Ásia, falaremos da Europa, e é um sistema que passa vários séculos, vai além da Idade Média. Começa na Idade Média e vai além. Ampliando um pouco sobre a questão da sociedade, como mostra esse esquema em pirâmide, qual é a estrutura de organização dessa sociedade? A igreja está acima dos nobres, dentro do local, os nobres mandam na sua terra, e a igreja responde todas ao Papa. É uma igreja criada pelos romanos, uma igreja cristã, que passou e durou além do Império Romano, por isso que ela está acima. Função da igreja: orar, cuidar da alma, cuidar de assuntos. Os nobres são os guerreiros bárbaros que foram chegando. Estes têm uma função de ter a posse da terra, a defesa de todos e, se possível, mais conquista, mais terras. O terceiro grupo que aparece aí no final, na parte de baixo da pirâmide. Quem não está na igreja e quem também não tem a terra, não é um nobre. Pedreiro, artesão, cozinheiro, marceneiro, um ex-escravo, todos esses servos são livres. Ex-patrício que perdeu, enfim, é um grupo muito numeroso, são os que trabalham. Função da igreja: cuidar da alma. Função dos nobres: proteger a todos, cuidar da política e cuidar da economia. Função dos servos: trabalharem. Os nobres: eles são os antigos bárbaros, os primeiros nobres, a partir daí são os filhos que continuam com o título de nobreza. Como que esse título de nobreza vai se perpetuando? Pela posse da terra. A posse da terra é por uma herança, um filho mais velho, ele herda a terra do seu pai, ou a doação entre os nobres. Só doa terra se for um nobre, só recebe terra se for um nobre. Esse sistema de doação cria uma relação entre os dois, o que doou e o que recebeu, que nós chamamos de suzerania e vassalagem. Tem no finalzinho do slide. Ampliando um pouco o que é isso, suzerania e vassalagem. Suzerania é para diferenciar o nobre que fez a doação da terra do nobre que recebeu a terra. O doador é o suzerano, vassalo é aquele que recebe. Ambos juram fidelidade, lealdade, fazem um pacto de aliança militar contra invasores. Esse pacto é feito numa cerimônia chamada de investidura ou homenagem, como mostra aí a gravura do slide. O suzerano está de pé, doando terras, o que está ajoelhado, recebendo numa posição mais humilde de agradecimento, é o vassalo. Indo para o grupo que mais trabalha, ou o único que trabalha, são os servos. Como está destacado no item C, eles são livres, têm poucas opções, poucos locais para irem, porque sair de um feudo para o outro é cair no mesmo sistema de trabalho, de servidão.
podem ter família, vão morar nas terras do senhor feudal, e a função deles é obedecer. Quando há invasões, eles são protegidos. Então, eles fazem tudo isso de trabalho, trocando seu produto ou a própria força de trabalho, porque eles são protegidos e o sistema vai funcionando dessa maneira. Os nobres protegem a todos, porque as invasões são constantes, a igreja cuida da alma de todos, do controle social e cultural, e os servos vão fazer todo o serviço para que os três grupos sobrevivam. De comida, né? Todo mundo tem que ter comida. Dentro do grupo, tanto de servos como de nobres, nós vamos encontrar as mulheres. E aqui cabe um destaque. As mulheres, se elas pertencem ao grupo de servos, não tem muitas opções. É uma vida difícil, obedece ao marido, obedece ao nobre, obedece à igreja. Mas se são mulheres que pertencem ao grupo dos nobres, essas mulheres elas têm relativa participação social, de acordo os maridos permitam. Comparar uma duquesa, uma princesa, com a vida de alguém que está no campo, óbvio que a vida de quem está no campo, da camponesa, é uma vida bem mais dura, muito mais difícil, sem privilégios. O clero é o grupo mais poderoso, ele está lá em cima no topo da pirâmide, porque ele controla a maneira das pessoas pensarem e agirem. O clero não tem armas, depende dos nobres para serem defendidos, mas eles têm algo muito mais importante, que é o controle religioso. Nesse controle religioso, as pessoas vão acreditar em tudo que está na Bíblia, no livro sagrado, e está sendo colocado pela igreja. Quem desobedece, a gente vai ver, deixa eu avançar um slide aqui, são chamados de pecadores ou hereges. Então, daí surgem as figuras que são chamadas de bruxas, porque desobedecem à igreja, ou surgem os demônios que ficam seduzindo as pessoas a cometerem pecados. Toda essa crença de que a igreja é o único caminho e tudo que ela diz é o que leva à salvação, nós chamamos isso de teocentrismo. Sair do caminho da salvação é virar um pecador. Um pecador é um herege vai para o inferno. Simples assim naquela época. Essa mesma igreja, ela resolveu, o Papa Urbano II, está aí no item A, reconquistar Jerusalém numa época que Jerusalém pertencia a um outro grupo religioso de muçulmanos. Quando essa igreja resolveu mobilizar a Europa em grandes expedições militares, essa Europa ficou por 3 séculos mergulhada numa guerra santa, numa guerra religiosa. Qual é o objetivo dessa guerra religiosa? Reconquistar Jerusalém, um local mais sagrado para a religião cristã, nascimento e morte de Cristo, converter os muçulmanos que ocupavam aquele local e resolver vários problemas na Europa, como excesso de pessoas, falta de comida, briga entre nobres. Nós veremos em outro capítulo que estes 3 objetivos fracassam. Vai acontecer uma outra questão, uma consequência inesperada, que muda por completo a estrutura da Europa ao final das cruzadas. Então, por enquanto, é entender o que são cruzadas. Expedições militares de cristãos europeus rumo a Jerusalém. Para quê? Para conquistar Jerusalém, para converter os nobres e, para isso, resolver alguns problemas europeus no caminho. Fazendo aí um resumo do resumo, feudalismo é um sistema que envolve a política controlada pelos nobres, uma sociedade baseada em grupos bem definidos, sem troca entre esses grupos de posição. Nasceu camponês, vai morrer camponês. Nasceu nobre, continua nobre até a morte. Um sistema que a economia é uma economia para a subsistência, o necessário para a existência do grupo. A troca entre nobres, aquele primeiro dono da terra, suzerano, com seus vassalos,
e há uma submissão de toda essa sociedade, ok? Espero que você tenha acompanhado. Vamos achar aqui. Opa. Vamos ter que cortar essa parte. Ok? Bye, bye.